Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre uma teoria que quase acabou com a segunda lei da termodinâmica, o demônio de Maxwell. O artigo que eu usei como base foi escrito por Sanjeev R. Rastogi, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, e tem como título How a Clever Demon Nearly Blew the Second Law of Thermodynamics, ou como um demônio esperto quase destruiu a segunda lei da termodinâmica. Antes de tudo, o que é a segunda lei da termodinâmica? Bem, ela afirma que as diferenças de sistemas em contato tendem a se igualar. Ela é aplicada para prever a direção e espontaneidade do processo e estabelecer condições de equilíbrio. O seu conceito principal, o de entropia, determina o grau de irreversibilidade do sistema, associado à desordem das moléculas. Em 1871, o físico escocês James Clerk Maxwell sugeriu uma teoria que tentou por muitos anos refutar o conceito de entropia, essencial para a segunda lei da termodinâmica. Nessa teoria, ele supõe que existe uma criatura microscópica que consegue ver, manejar e interagir com as moléculas. Essa criatura foi conhecida como o demônio de Maxwell. Essa teoria só conseguiu ser refutada por completo no fim do século XX, com o auxílio de computadores. Maxwell, em seus pensamentos, imaginou um tanque, dividido em duas partes, A e B, separados por um pequeno buraco, onde estaria sua criatura imaginária. Dentro desse buraco, a criatura deixaria passar as moléculas mais agitadas de A para B e as menos energéticas de B para A, sem trabalho ou necessidade de calor. Esse chamado demônio, se existisse, acabaria com toda a necessidade de fontes de energia, como óleo, urânio ou a luz solar, por exemplo. O que implicaria que todas as máquinas poderiam funcionar em modo perpétuo, sem precisar de baterias, tanques de combustível ou qualquer fonte de energia existente hoje. Outros cientistas propuseram suas versões para esse demônio. Uma das mais simples dizia que essa criatura criava uma diferença de pressão, que passava as moléculas tanto mais agitadas quanto menos agitadas de um tanque B para A, mas não do tanque A para o tanque B, deixando uma concentração muito grande em A, mas um vácuo parcial em B, funcionando como o alçapão funciona por mola. Quando uma molécula vinda de B atinge a porta, ela se abre, permitindo sua passagem, mas não acontece o contrário quando a molécula vem de A. Nesse caso, a porta é rígida e não permite a passagem. Essa teoria do alçapão é falha, pois assim que a porta se abre, permite passagem de moléculas para ambos os lados livremente, tornando a sua habilidade como uma válvula de mão única inútil. Em 1929, o físico Leo Szilard considerou seu próprio demônio, diferente de muitas maneiras ao de Maxwell, ele ficou conhecido como o mecanismo de Szilard. Esse mecanismo é composto principalmente por um cilindro com uma única molécula dentro dele, se movendo de forma livre e aleatória. O cilindro tem como base dois pistões e em seu meio uma fina abertura, onde temos uma pequena repartição que pode ser inserida e reduzir o volume ao meio, prendendo a molécula em uma das metades do cilindro. Esse mecanismo ele funciona em 6 passos. O primeiro é inserir a repartição e prender a molécula em uma das metades. Szilard afirma que o trabalho necessário para introduzir essa repartição é mínimo e desprezível. No segundo passo, o demônio, entre aspas, determina em qual metade do mecanismo a molécula foi presa. Essa criatura tem 3 estados de memória. O branco, onde não foi lida nenhuma medida, L, significando que a molécula está na metade esquerda, left, e R, na direita, right. Quando a medida é feita, a memória passa de branco para R ou L. O terceiro passo depende da medida feita no passo anterior. O pistão do lado vazio é movido até encostar na repartição. Essa compressão não requer trabalho, já que não tem nada resistindo a esse movimento. No quarto passo, a repartição é removida, permitindo que a molécula colida com o pistão movido anteriormente. No quinto passo, a molécula colide com o pistão até ele voltar para sua posição inicial, realizando o trabalho. A energia é repassada para condutores de calor localizados nas paredes do cilindro, não violando a primeira lei. O sexto passo é quando a memória é acabada, o mecanismo volta à sua forma original e o ciclo é repetido. Szilard foi bem vago na questão de entropia, mas a maior interpretação desse trabalho é que a medição inevitável da molécula é um processo irreversível, seguido por um aumento de entropia universal a cada informação unida. Para refutar o demônio de Maxwell, uma diferença total de razão teve que ser tomada, envolvendo a computação. Segundo Bennett, o computador normal faz operações que parecem ser apagadas do histórico do computador, deixando a máquina num estado onde o estado anterior é ambíguo. Essas operações incluem
inclui apagamento ou transcrição de dados, entre outras coisas. Landauer mostra que a fonte fundamental da dissipação é o apagamento de informações. Segundo Zurek, a computação reversível pode ser alcançada somente usando a memória do computador para acompanhar o exato trajeto desde a entrada até a saída. Isso é baseado na observação que a irreversibilidade termodinâmica é inevitável. Segundo Zurek, a computação reversível pode ser alcançada somente usando a memória do computador para acompanhar o exato trajeto desde a entrada até a saída. Isso é baseado na observação que a irreversibilidade termodinâmica é inevitável somente na presença de operações logicamente irreversíveis. Considerando o mecanismo de Szilard, vemos que o último passo é apagar a memória, voltando para o estado branco, o que é logicamente irreversível. Landauer mostra que a energia necessária para apagar um bit de informação é igual a Kt vezes Ln de 2. Isso converte o trabalho ganho na expansão de cilindro em calor. Assim, o demônio não pode infringir a segunda lei, porque ele precisa esquecer os resultados anteriores para poder observar a molécula novamente. O problema sugerido por Maxwell foi somente resolvido com a aplicação de conceitos de termodinâmica em computação irreversível, assumindo o comportamento da criatura de forma completamente determinista, tornando não tão claro o que aconteceria se o demônio pudesse vaguear